Professor Davidson aqui de volta para o canal DS Matemática e hoje vamos dar início a uma playlist de matemática aí para o nono ano e vamos começar trabalhando aqui hoje o conceito de função do primeiro grau, parte 1, tá? Vamos ter continuação dessa aula aqui, trabalhar aí outros conceitos relacionados ao conteúdo de função do primeiro grau. Então, função do primeiro grau, parte 1, aprenda de uma vez por todas. Então, se você estudou função do primeiro grau e não conseguiu aprender, então hoje eu vou te ensinar e te mostrar como é a definição de função do primeiro grau e você vai conseguir entender todos os conceitos, tá? Então, vem comigo aqui, vamos para o primeiro slide aqui. Então, função do primeiro grau também é conhecida como... Então, em algumas outras literaturas, além de utilizar esse nome função do primeiro grau, também é comum a gente ver os seguintes nomes. Primeiro, função linear, tá? A gente pode ver também função polinomial do primeiro grau e a gente pode ver também função afim. Então, esses aí são os três termos, né, que a gente também pode encontrar em outras literaturas, se referindo aí ao conteúdo de função do primeiro grau, tá bom? Antes de entrar no conceito de função do primeiro grau, o conceito formal em si do que é uma função do primeiro grau, nós vamos analisar aqui algumas situações. Então, primeiro nós temos aqui, exemplo 1. Suponha que o custo de um ingresso para um show seja de R$50. Pessoal, então o preço para o ingresso de um show de R$50 e que haja uma taxa de processamento de R$2 por ingresso. Qual é a lei de formação dessa situação? Tá? Então nós vamos calcular aqui o custo, né? O custo dessa produção aí. Então o custo, que eu vou representar aqui pela letra C, vai ser igual. Então primeiro você vai pagar aqui ó, um valor de R$50. Então vai ser R$50 mais o quê? R$2 por ingresso. Então vai ser R$2. Você vai pagar aqui, ó, por ingresso. Então você vai multiplicar aqui 2 vezes a quantidade de ingressos que você vai levar aí para essa festa, você vai comprar, tá bom? Então nós temos aqui a lei de formação. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um exemplo, né? Se eu comprar 2 ingressos. Se eu comprar aqui, ó, 2 ingressos. Então, isso implica que eu vou ter um custo de quê? O custo vai ser igual a 50 mais 2 vezes 2. Então, isso implica que o custo a ser pago aí vai ser quanto? Multiplicando aqui, 2 vezes 2 dá 4. Então, fica 50 mais 4. Logo, eu vou pagar aí, ó, um valor de R$54. Tá? Então, esse vai ser o meu custo aí pela compra desses ingressos. Então, se eu comprar aqui 5 ingressos, novamente, fazendo outra continha. Então, se eu comprar aqui 5 ingressos, então isso implica que o meu preço de custo vai ser quanto? 50. Veja que esse 50 ele é um valor fixo, não é? Que é o valor que você vai pagar pelo ingresso mais a taxazinha. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 2 vezes, agora o total de ingressos que eu comprei foi 5. Veja que aqui, ó, o que está variando é a quantidade de ingressos, ó, que eu comprei. Tá, ó. Um exemplo primeiro aqui eu coloquei 2 ingressos e aqui no segundo exemplo eu coloquei 5 ingressos. Então veja, eu vou ter um custo de quanto? 2 vezes 5 dá 10. Então ficará 50 mais 10. Eu vou ter um total aí de 50 mais 10, R$60. Então, esse aqui é o preço de custo aí por esses ingressos. Tá? Então, aqui é o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, onde a gente pode ver uma aplicação aí. Veja que aqui nós temos duas grandezas, né, se relacionando. Nós temos a quantidade de ingressos se relacionando com o preço de custo. Ou seja, o preço de custo depende da quantidade de ingressos que eu vou comprar para essa festa. Tranquilo. Vamos analisar agora a segunda situação.
A segunda situação nós temos: suponha que um trabalhador freelancer ganhe R$ 2.000 de salário fixo mais R$ 30 por hora de trabalho. Qual é a lei que representa essa situação? Então, vamos montar aqui. Vou chamar de S o salário dele. Então, o salário dele vai ser igual. Primeiro, ele tem um ganho fixo aqui, ó, o valor fixo de R$ 2.000. Então, ficará 2.000 mais, e aí ele ganha o quê? O valor de R$ 30 por hora de trabalho, ou seja, cada hora trabalhada ele vai ganhar aí um valor de R$ 30. Então vai ser R$ 30 multiplicado pelo, vou chamar aqui de H, tá? Vai ser ó, hora, vou chamar aqui de hora, bom? Multiplicado pela quantidade de horas trabalhada. Vou botar aqui horas, né? Tá aí. Beleza, então eu multiplicando a quantidade de horas trabalhadas por 30, aí eu somo com 2.000, aí eu vou ter o salário dele. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui duas situações também. Vamos supor que a quantidade de horas trabalhadas sejam 3. Né? Se a quantidade de horas trabalhadas seja 3, isso implica que ele vai ter um salário de quanto? 2.000, que é o valor fixo, não é que ele já ganha, mas como ele trabalhou 3 horas, vai ficar 30 vezes 3. Bom, então isso implica que o salário que ele vai receber vai ser igual a 2.000 mais 30 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9 e acrescenta o zero. Então vai dar 90. Então, implica que o salário que ele vai receber vai ser de quanto? Deixa eu colocar aqui, implica que o salário vai ser 2.090. 2.090. Deixa eu escrever aqui. Então, o salário vai ser esse aqui, ó, em reais. R$ 2.090. Então, veja que aqui também eu tenho ó, a variação. O que vai variar? O que vai variar é a quantidade de horas trabalhadas, tá? O salário que é 2.000 é fixo, tá? Isso aqui, ó, é fixo, perceba isso. E o salário que ele vai ganhar depende exclusivamente de quem? Da quantidade de horas que ele vai trabalhar. Então, vai variar a quantidade de horas e também nós vamos ter uma variação no salário dele, tá? Então, para esse exemplo aqui, ele trabalhando 3 horas, o salário que ele vai receber é 2.090, tá? Se eu fazer mais uma continha aqui, ó. Se ele trabalhar 5, então isso implica que o salário que ele vai receber vai ser igual. Olha só, 2.000 mais 30 vezes, agora a quantidade de horas trabalhada é 5. Então fica 30 vezes 5. Então, isso implica que o salário vai ser 2.000 mais 30 vezes 5. 3 vezes 5, eu vou ter 15. 15 e acrescentando um zero fica 150. Então isso implica que eu vou ter, ó, olha só, o salário que ele vai ganhar vai ser de quanto? 2.000 mais 150. Então vai ser 2.150. Vou colocar aqui, toda vez eu esqueço. Em reais, né? Em reais. 2.150 reais. Então veja, variou aqui, ó, variou a quantidade de horas trabalhadas, né? Variou e variou também o valor do salário. Então, quanto mais horas trabalhadas, mais o salário dele vai aumentar. Tá? Então, veja que aqui eu tenho também duas variáveis, né? Uma que depende da outra. Então, a variável salário depende da quantidade de horas trabalhadas. Então, nessas duas situações, nós vamos montar aqui a primeira situação, é C igual a 50 mais R$ 2 por ingresso. Então, eu vou ter aqui, ó, no exemplo 1, eu vou ter C, né? Deixa eu colocar aqui uma cor que seja um destaque. Eu vou deixar a cor preta mesmo. Então vai ser, ó, o primeiro exemplo foi C igual a 50 mais R$ 2 por ingresso. Vou colocar assim.
E no segundo caso, deixa eu voltar aqui, no segundo caso foi S igual a 2.000 mais 30 vezes horas. Então, no segundo aqui, eu tenho o salário é igual a 2.000 mais 30 multiplicado pela quantidade de horas, tá? Quantidade de horas. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó, esse ingresso e a horas, vou substituir aqui, vai ficar assim, ó. C igual a 50 mais 2, vou trocar agora isso aqui por x, tá? Pela variávelzinha x, tá? E eu vou colocar aqui, ó, C, dessa forma, o x entre parênteses, indicando que o custo que eu vou pagar pelos ingressos depende da variável x, tá bom? Vai depender aí da variável x. E aqui, da mesma forma, eu vou substituir, vai ficar S de x igual a 2.000 mais 30 vezes x, tá? Então, veja, x está representando aqui a quantidade de horas, tá bom? X está representando aqui a quantidade de horas. Tranquilo. Então, aqui eu posso destacar as duas variáveis que eu já tinha mencionado anteriormente. Veja, que o preço de custo depende da variável x. Quem é x? É a quantidade de ingressos que eu vou comprar. Então, esse x aqui, tá? Nós chamamos ele de... é uma variável, tá? É uma variável independente, tá? É a variável dependente. E o custo é uma variável que a gente chama de variável dependente. Então, nessa situação, nós temos duas variáveis. Primeiro, o x, está representando a quantidade de ingresso, é uma variável independente. Variável porque vai variar, dependendo da quantidade de ingresso que eu for levar, eu vou comprar aí para essa festa. Então, varia. Tá? Ela é independente. Tá? Já a variável custo, que também é uma variável, pois se eu mudar a quantidade de ingresso, o preço de custo vai variar também. Então, é uma variável. Só que ela tem uma característica. Ela é uma variável que eu chamamos de dependente. Por quê? Por que dependente? Porque ela depende de x. Quem é x? É a quantidade de ingressos que eu vou comprar. Então, o preço que eu vou pagar, o preço de custo, depende da variável x, que é a quantidade de ingressos que eu vou comprar. Então, variando a quantidade de ingressos, varia o preço de custo. Tá? Então, nós temos nessa situação uma variável independente e temos uma variável dependente. No segundo exemplo, também nós temos aqui, ó, agora o x está representando o quê? A quantidade de horas trabalhadas por esse freelancer. Então, o x aqui, nós vamos ter, ó, uma variável aqui nesse caso é uma variável independente, tá? E o S, que é o salário, é uma variável nessa situação aqui, ó, é uma variável dependente. Então, do mesmo jeito, o x é a quantidade de horas, vai variar, tá? Só que é um valor independente, né? Vai ser independente. Ele trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, vai variar isso aqui independentemente de alguma coisa, entendeu? Agora, o salário que ele vai receber vai depender da variável x, que é a variável que representa a quantidade de horas trabalhada por esse freelancer. Tranquilo. Então, aqui nessa situação também eu tenho variável dependente e variável independente. Bom, então nós temos aqui duas situações que a lei de formação são bem parecidas, né? Tem alguns pontos em comum. Primeiro aqui eu tenho aqui um valor que é um valor constante. No exemplo 1 nós temos o 50 e no exemplo 2 nós temos 2.000, tá? Então, na notação de função, nós vamos ter, ó, uma função, dependendo de uma variável x, igual, primeiro eu vou ter uma constante. Essa constante eu vou chamar de b, representado pela letra b, tá? Mas, veja que nas duas situações nós temos também, olha só,
um número, né? Uma variável, né? Desculpa, uma constante. Tá? Aqui eu tenho a constante 2 e aqui eu tenho a constante 30. Multiplicando a variável independente. Tá? Multiplicando com a variável independente. Então, esse número que é uma constante, nós vamos representar pela letra A. E ele vai ser sempre multiplicado pela variável independente. Então, veja, como aqui eu tenho essa notação, aqui é a notação de função. Então, como que eu leio isso aqui? F de x igual a b mais ax. Mas veja que eu posso reescrever isso aqui, ó, veja que eu tenho uma soma de 50 mais 2x. Como é uma adição, vale a propriedade comutativa. Eu posso somar 50 mais 2x, como também eu posso somar, que não vai alterar o resultado, 2x mais 50. Então, eu vou reescrever isso aqui, ó. C de x igual a 2x mais 50. Fica dessa forma. E esse aqui eu vou escrever S de x igual a 30x mais 2000. Pronto, está aqui a representação. E a função aqui, ó, a notação da função, eu posso escrever muito bem dessa forma. AX mais B. Então, veja a notação. Como eu vou ler? F de x, tá? Ou seja, a função ela depende de x. Esse x é a variável independente, tá? Então, f de x igual a ax mais b. Lembrando que o b é o termo independente, né? É o constante, o termo constante. E o a é um termo constante, que acompanha sempre a variável, tá bom? Então, das duas situações, nós podemos encontrar tudo isso aqui. Então, veja que nas duas situações, características, duas variáveis, uma é chamada de independente e a outra é dependente, tá? E, observando os dois exemplos, temos características em comum. Primeiro, um termo que é constante, né? Que é o termo b, ele não depende da variável, né? Que no nosso exemplo 1 é 50 e no exemplo 2, 2000. E temos também um coeficiente, não é, que acompanha a variável x, que chamamos de a. Então, reescrevendo isso aqui, ficou f de x igual a ax mais b. Tá? Então, essa aqui é a notação que nós vamos utilizar para função do primeiro grau. Agora vamos ver a parte dos coeficientes. Então, dessa primeira parte aqui, nós conseguimos tirar isso aqui. Trava. Bom, então, dando continuidade aqui, nós temos agora os coeficientes de uma função do primeiro grau. Então, a gente viu lá nas duas situações, analisando os dois exemplos anteriores, vimos que a gente pode escrever uma função segundo essa notação aqui. F de x igual a ax mais b. Beleza. Então, veja que nessa notação aqui, nós temos dois coeficientes, tá? Então, nós temos aqui, ó, nós temos dois coeficientes. Quem são esses coeficientes? Primeiro, nós temos o coeficiente A e depois nós temos o coeficiente B. Então, lembrando, quando eu falar coeficiente, isso aqui está relacionado a número, é um número. Tá? É um número. Beleza, é um número. Então, eu vou ter aqui um número representado pela letra A e vou ter também um número representado pela letra B. Lembrando que, nesse caso, esse número aí vai ser um número real. Tá? Vai ser um número real. Conjunto dos números reais. Pertencente ao conjunto dos números reais. A gente vai ver isso aqui lá mais na frente na definição formal de
função do primeiro grau. Então, o que você tem que entender aqui é que, dada uma função do primeiro grau, tá? A gente já viu que temos a variável dependente e a variável independente. E aqui nós temos identificando dois coeficientes. Primeiro é o que é representado pela letrinha A, tá aqui, ó. E temos o coeficiente representado pela letrinha B. Tá, então esses coeficientes, eles recebem nomes, tá? Primeiro, o coeficiente A, ele recebe o nome de coeficiente angular. E o B é chamado de coeficiente linear. Então, esses aqui são os dois nomes para esses coeficientes. Primeiro, o A. Lembrando, o A é sempre o coeficiente que acompanha, ou seja, o número que acompanha a variável. E nesse exemplo, nós estamos representando pela letra X. Tá? Então, o coeficiente angular é o número que acompanha a variável. Tá? E o coeficiente linear é o termo que não vem acompanhado com a variável. Ele é um número constante. Tá? B. Então, na nossa situação lá dos exemplos que a gente estudou, no exemplo 1, nós temos aqui o 50 era constante, que era o preço que ele ia pagar pelo ingresso. Então, esse 50, como é a constante, esse aqui, ó, nesse caso dessa função, está representando o coeficiente linear, seria o 50. E o 2, como é o termo, o número, não é? O coeficiente que está acompanhando a variável, que é a quantidade de ingressos, é o coeficiente angular. Tranquilo? Então, nós temos nessa representação os dois coeficientes, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tranquilo? Então, essa aí é a parte da definição aqui com relação aos coeficientes que você tem que entender em uma função do primeiro grau. A gente vai trabalhar muito com esses coeficientes quando estivermos trabalhando lá a parte de gráficos, porque eles são fundamentais para a construção do gráfico. Tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção é com relação aqui à representação da função. Eu estou usando essa notação f de x igual a x mais b. Veja que a variável aqui, que é a variável independente, eu estou atribuindo a letra x, e para a função eu estou atribuindo a letra f, mas eu posso utilizar aqui qualquer letra do alfabeto, tá bom? Qualquer letrinha do nosso alfabeto. Então, a variável eu posso representar por t. Então, se eu colocasse o t no lugar do x, ficaria f de t. Ficaria assim, f de t. Então, ficaria aqui, no lugar do x, seria at mais b. Então, o que muda é isso. Tá? A variável aqui eu posso atribuir qualquer valor, qualquer letrinha para ela. Como ali eu representei por x, a variável independente, eu coloquei aqui o x. Tá? Prestem bem atenção nesse detalhe. Não é que sempre vai vir o x, tá bom? Para caracterizar uma função no primeiro grau. Tranquilo. Então, vendo isso e entendendo essas partes, agora vamos ver a definição formal, né, do que é uma função aí do primeiro grau. Então, está aqui a definição. Definição. Função do primeiro grau é toda função da forma que a gente acabou de ver, ó, f de x igual a x mais b. Lembrando que o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Lembrando que esse a é um número real, ou seja, o valorzinho do a que vai vir aqui, o número que vai vir acompanhando a variável x é um número real. Então, a pertence ao conjunto dos números reais. E b pertence também ao conjunto dos números reais. Então, A e B são números reais. E outra coisa que tem que acontecer aqui é que o coeficiente angular ele tem que ser diferente de 0. Tá? O coeficiente A não pode ser 0. Bom, então, dentro dessa definição aí, nós vamos ter assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, primeiro, vou ter f de x igual a x mais b. Então, essa aqui é a cara de uma função do primeiro grau. Tá? Veja que
eu tenho as duas variáveis, dependente e independente. E o expoente, tá? Por que ela é chamada do primeiro grau? Você tem que atentar. O expoente da variável, e nesse caso eu estou trabalhando com a variável x, o maior expoente dela é 1. É 1. Por isso, vamos caracterizar essa função como sendo uma função do primeiro grau. Tá? Isso que vai caracterizar uma função do primeiro grau. Mas fiquem atentos, nem sempre o fato do maior expoente da variável ser 1, ali vai ser uma função do primeiro grau. Vamos ver nos exemplos lá na frente, uma situação em que o expoente da variável, o maior expoente é 1, e que a função não é do primeiro grau. Mas tem que atentar para isso aqui. Para ser uma função do primeiro grau, o expoente da variável tem que ser 1. O maior expoente tem que ser 1. E o valor do a, que é o coeficiente angular, não pode ser 0. Tá? Por quê? Porque se for 0, eu vou ter uma situação assim, ó. F de x igual a 0 vezes x mais b. Então, 0 vezes x, isso aqui ó, vai dar 0. Então, eu vou ter ó, f de x igual a b. E lembrando que b é uma constante. Não é? É uma constante. Tá? B é uma constante. Então, eu vou ter f de x igual a b. Ou seja, vai ter uma função constante. Tá? Não é uma função do primeiro grau. É uma função constante. Tranquilo. E aqui, ó, vamos ver agora uns exemplos, né, para trabalhar aí essa definição de função do primeiro grau. O exercício diz o seguinte: determine os coeficientes a e b das funções do primeiro grau, definidas por f de x igual a ax mais b, com a real, tá, e b real e a diferente de 0 em cada item abaixo. Então, na letra A, eu tenho f de x igual a menos 3x mais 1. Tá? Então, isso implica que quem é o coeficiente angular? O valorzinho do A, lembra? O coeficiente angular, ó, lembra que o coeficiente angular representado pela letra A é o coeficiente que acompanha a variável na questão. Então, observando aqui a variável é x, o número que acompanha o x é menos 3. Então, coeficiente angular, menos 3. E o b, que é o coeficiente linear, nesse caso aqui, é o 1, um positivo. Então, tá aí, coeficiente angular, menos 3, e coeficiente linear, 1. Na situação 2, f de x igual a 3x. Então, isso implica que eu vou ter, quem é o coeficiente angular? Ó, o número que acompanha a variável é o 3. Variável x elevado a expoente 1, é o 3. E o b não tem aqui, não tem um coeficiente linear. Então, vai ser o quê? 0. No exemplo da letra C, observa que aqui eu tenho um x. Tá? Então, um x, ó, 1 multiplicado por x, que dá x. Então, o coeficiente angular, nesse caso aqui, é 1. E o linear, está aqui, ó, menos 3 quartos. Então, coeficiente linear, menos 3 quartos. Na letra D, eu tenho, ó, bem semelhante ao exemplo da letra B. Coeficiente angular, menos 5. E o coeficiente linear, 0. E por último, a letra E, eu tenho f de x igual a x. Coeficiente angular, ó, veja que x é a mesma coisa que um x. Então, o coeficiente angular ali vai ser 1 e o coeficiente linear, como não aparece aqui, vai ser 0. Então, veja, nessas funções eu consigo identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Veja que em todos o coeficiente angular, né, em todos os exemplos aqui, o coeficiente angular é diferente de 0. Então, já coloquei até aqui na definição. Tranquilo. O exercício número 2. Vamos agora, dentre as funções apresentadas abaixo, identifique aquelas que são função do primeiro grau. Então, na letra A, eu tenho f de x igual a 2/3 de x menos 4. Veja que para ser a função do primeiro grau, tem que ter a forma f de x igual a x mais b, onde a é um número real e b também é um número real. E o valor do a é um número diferente de 0, ou seja, o coeficiente que acompanha a variável x de expoente 1
tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos observar quem é o valor do A, que é o coeficiente angular, 2 terços. Professor, pode vir fração? Sim, pode vir fração, pois esse A é um número real. Envolve as frações aí, pertencem ao conjunto dos números reais. Então, o A vai ser 2 terços, coeficiente angular. E o linear, que é o B, vai estar sendo representado aqui por menos 4. Então, é uma função da forma AX mais B, o A é 2 terços e o B é menos 4, onde o A é diferente de zero. Tá? E veja que o maior expoente da variável, nesse caso, é o expoente 1. Então, caracterizando, sim, uma função do primeiro grau. Muito bem. Na letra B, nós temos agora f de x igual a 5x ao cubo mais 2x de expoente 1 menos 5. Tá? Veja que agora, nesse exemplo, o maior expoente para a variável, que nesse caso é x, o maior expoente aqui está sendo 3. Ó. Já deixa de ser uma função do primeiro grau e passa a ser agora uma função do terceiro grau. Então, aqui é um exemplo de uma função do terceiro grau. Então, falso. Aqui não é uma função do primeiro grau. Na letra C, eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 1. Então, veja que aqui o expoente do x é 1. É 1. E para a variável x, o maior expoente que eu tenho aqui, ó, é 2. O que já deixa de ser uma função do primeiro grau. Tá? Aqui é uma função do segundo grau, pois o maior expoente da variável é 2. Então, falso também. Aqui não é uma função do primeiro grau. Na letra D, eu tenho f de x igual a menos 4x mais 2. Primeiro, a variável, o maior expoente da variável é 1. Temos aqui ó, o valor do A, coeficiente angular, sendo menos 4. Veja, menos 4. E ele é diferente de zero. Lógico e óbvio. O coeficiente B, né, que é o coeficiente linear, está sendo representado por 2. Então, aqui é o A, menos 4, e o B é 2. Então, f de x igual a ax mais b. Consigo escrever ela dessa forma, onde o A é diferente de zero. Lógico, aqui é uma função do primeiro grau. Beleza. E na letra E, eu tenho f de x igual a 3x menos 5 elevado a x mais 1. Veja que o maior expoente da variável aqui é 1. Tá? Aqui o expoente é x mais 1. Ó, observe que nesse exemplo, embora o maior expoente da variável seja 1, isso aqui não representa uma função do primeiro grau, pelo fato de eu ter aqui, ó, no expoente aqui do 5, x mais 1. Tá? Eu tenho aqui uma expressãozinha, x mais 1, ou seja, o x está no expoente. Tá? O que não vai caracterizar uma função do primeiro grau, pois na função do primeiro grau não temos o valor da variável no expoente. Então, falso. Aqui também não é uma função do primeiro grau. É uma função que a gente vai ver mais à frente, chamada de função exponencial, pois a variável aparece no expoente da função, tá? Do número que acompanha aqui na função. Beleza. Então, nós temos aí nessa primeira aula, nós trabalhamos aí dois exemplos que retratam situações de função do primeiro grau. Né? Comparamos esses dois exemplos, vimos que eles tinham características comuns, tá? Que era o valor do coeficiente angular e do coeficiente linear, que mais à frente a gente viu a definição dos dois, tá bom? E depois a gente viu a definição formal de função do primeiro grau, trabalhamos aí os coeficientes linear e angular, tá? Vimos que esses coeficientes são números reais, tá? E o coeficiente angular tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Bom, e identificamos nesse exemplo aqui, por exemplo, os coeficientes linear e angular. E por último, aprendemos também a identificar se uma função ela é ou não uma função do primeiro grau. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita, passa aí embaixo, se inscreve no canal para estar recebendo aí mais conteúdo de matemática de qualidade, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo aí para estar fortalecendo o nosso canal também.
compartilhe com seu amigo que vai precisar desse conteúdo aí para a prova de matemática, tá? E nós vamos trazer a continuação desse conteúdo e outros conteúdos aí referente aos conteúdos do 9º ano. Bom, então fica ligado nessa playlist que vai ter muito conteúdo legal, tá? Deixo aqui para vocês as nossas redes sociais, o nosso Instagram, se você quiser aprender, tem muito conteúdo de matemática legal lá. No nosso Instagram é @dsmatemática, o nosso canal no YouTube, que é esse que você acompanha, @dsmatemática1. E temos também o nosso site www.profdavidson.com.br. Lá também tem muito conteúdo de matemática para você. Então acesse as nossas redes sociais aí, acompanhe a gente nas nossas redes sociais para estar aí fortalecendo o nosso trabalho e a gente dá continuidade aí em trazer muito conteúdo de qualidade para vocês. Forte abraço do professor Davidson e até a nossa próxima videoaula.